Vamos falar da vírgula antes do E. Quando é que eu uso a vírgula antes do E? Quando é que ela é obrigatória? Quando é que ela é facultativa? Isso é tranquilo, mas convém organizar isso para você. Mas antes de eu falar da vírgula antes do E, eu quero fazer um comentário de um aluno que fez uma pergunta aqui na minha aula ao vivo. Dri, existe esse negócio de vírgula vicária? O que é vírgula vicária? Vírgula vicária, existe vírgula vicária e verbo vicário. Mas vírgula vicária existe sim. Já que a gente está falando de vírgula, aproveite para anotar. Vírgula vicária é a vírgula que você já viu na aula de hoje. É aquela vírgula do zeugma, da elipse do verbo. Triana, não entendi nada, minha filha. Repita comigo e fale hoje por aí na sua casa. Terminada a aula, você vai falar: aprendi a vírgula vicária, que é a vírgula do zeugma. Fale isso para mostrar que você realmente está dando valor aos seus estudos. Vírgula vicária é a vírgula do zeugma, por exemplo. Se eu digo, os meninos trouxeram as comidas. As meninas, as bebidas. Pronto. Essa vírgula, ela não veio pela elipse do verbo. Isso não é elipse. Elipse, você estudou isso comigo hoje. Elipse do verbo. Toda vez que você elide, você omite um termo que já apareceu anteriormente, isso não é o mesmo que zeugma. Lembra que o zeugma, você aprendeu, é a omissão, é a elipse de um termo que já apareceu anteriormente na frase, não é? Beleza. Então, Dri, essa vírgula vicária, por que ela recebe esse nome vicária? Ela é vicária porque ela substitui o vizinho, substitui o verbo vizinho. Vicário quer dizer vizinho. Isso é vírgula vicária, tá bom? Então, posso afirmar que a vírgula vicária é a vírgula do zeugma? Posso. Então, isso que a gente estudou, Adri, também posso chamar de vírgula vicária lá na regra da elipse? Zeugma? Sim. Tá bom? Top. Vambora. A gente vai falar da vírgula e o E. Deixa eu arrumar aqui um espaço e você vai fazer um esquema do que a gramática normativa fala. Presta atenção, você aprendeu comigo no vídeo anterior que a vírgula fica antes da conjunção, não foi? Vírgula antes do porém, vírgula antes do mais, a vírgula é antes. A não ser que a conjunção venha deslocada, ou a não ser, quando ela vem deslocada, ela vem com duas vírgulas, não é? Mas a vírgula normalmente é antes. E o E? Posso colocar a vírgula antes do E? Quando é que é obrigatório e quando é que é facultativo? Em algum momento é obrigatório usar a vírgula antes do E? Ou é sempre facultativo? Ou é proibido? Há casos em que é proibida a vírgula antes do E? Vamos relembrar? Anote aí, eu vou colocar exemplos que vão resolver a vírgula antes do E. Vai. A vírgula e o E. É muito simples, ó. São 3 situações só. São só 3 situações. A primeira situação é quando o E é uma conjunção aditiva, que é a mais comum. Quando é conjunção aditiva, você tem que perguntar o seguinte: se ele une orações com sujeitos iguais, ou se ele une orações com sujeitos diferentes. Então, vamos lá. Quando ele une orações com sujeitos iguais, a vírgula, segundo a gramática normativa, a gramática tradicional, é proibida. Quando ele une orações de sujeitos diferentes, a gramática normativa diz que ela é facultativa. Tá bom? Então, se eu digo para você assim, vamos lá, se eu digo, vou dar exemplos, ó.
Mamãe saiu e foi trabalhar. Esse e está unindo orações de sujeitos iguais. Tudo bem? Se são sujeitos iguais, ó, o sujeito de saiu é mamãe. O sujeito de foi trabalhar é mamãe. Então, a gramática normativa diz que a vírgula é proibida. Por que é proibida? Existe uma explicação para isso, uma explicação sintática. A gramática diz que é proibida porque se você colocar a vírgula antes da segunda oração, você estará separando o sujeito do verbo. Entendeu? Já que é o mesmo sujeito para as duas orações, você estaria separando o sujeito do verbo. Então, a gramática normativa diz que isso é errado. Eu digo normativa porque há bancas que estão começando a questionar isso daí, porque há autores que questionam. Então, na verdade, a gente já não sabe como é que isso vai estar daqui a uns anos. A tendência é começar a liberar, mas, por hora, a gramática normativa diz que é erro colocar a vírgula quando os sujeitos são iguais. Tá. Se os sujeitos forem diferentes, o uso da vírgula vai ser opcional, facultativo. Então, por exemplo, se eu digo mamãe saiu e papai foi trabalhar. Bom, aí se são sujeitos diferentes, aí não há problema, a vírgula vai ser opcional. Tudo bem? Vai ser opcional, sem problemas, facultativa, tá? Quando o e, segunda situação, lembra que eu disse que são só 3 situações, tranquilo isso daí. Segunda situação é aquela em que o e tem um valor diferente, um valor que não é o de adição. É quando o e tem ou valor, ou ele é uma conjunção adversativa, ou se ele for uma conjunção conclusiva. Se ele tiver um valor, portanto, diferente daquele de adição, aí a vírgula vai ser opcional. A vírgula não é obrigatória, tá? É facultativa nesse tipo de situação. Mesmo que os sujeitos sejam iguais, mesmo que ele tenha sujeitos iguais, se ele tiver um valor adversativo ou conclusivo, a vírgula vai ser opcional. Então, digamos, se eu falar assim, mamãe saiu cedo e chegou tarde, veja, mesmo o sujeito sendo o mesmo, mamãe, para os dois casos, como esse e tem valor de porém, um valor adversativo de oposição, a vírgula é opcional. Aí eu vou colocar entre parênteses, porque ela é facultativa. Toda vez que eu colocar entre parênteses é facultativa, tá bom? Tá? Então, pegou o raciocínio, tá? Então, quando o e tem um valor adversativo ou conclusivo, por exemplo, se eu digo, o aluno estudou muito e foi aprovado, veja, o sujeito, ele é o mesmo. O aluno é sujeito estudou e é sujeito foi aprovado. Entretanto, esse e tem um valor de portanto, um valor conclusivo. Então, mesmo tendo o mesmo sujeito para as duas orações, já que esse e tem um valor diferente do valor de adição, ele é conclusivo, a vírgula é opcional. Tá entendendo o meu esquema? Então, se for adversativo ou conclusivo, a vírgula é facultativa, mesmo que os sujeitos sejam iguais. E a última situação, que é muito tranquila, é a vírgula do e, quando o e vem numa repetição, no polissíndeto. O que é polissíndeto? O nome é difícil, mas o negócio é fácil, tá? O negócio é fácil. O que é polissíndeto? Poli quer dizer muitos, muitos. Então, nesse caso, o polissíndeto é a repetição do e. Toda vez que o e vem repetido, aí a vírgula passa a ser obrigatória. Mas é muito fácil entender isso. Claro que ela é obrigatória no polissíndeto. Por quê? Porque aí você vai voltar àquela regra inicial que dizia que palavras repetidas
Lembra? É aquela regra das palavras repetidas. Quando o E vier repetido, aí é só usar a lógica, não precisa ficar decorando nada. É usar a lógica que você aprendeu lá no início da aula. Lembra que lá no início da aula eu falei, usam-se as vírgulas para as enumerações e para as palavras repetidas? Isso vai valer também para o síndeto repetido. O que é polissíndeto? Poli, muitos. Síndeto é conjunção. Polissíndeto, nesse caso, é repetição do E. Exemplo. Saiu a tela aqui. Vem comigo, então. Foco no exemplo. Vai. Chegou e tentou e insistiu e conseguiu. Nesse caso, olha aqui. Esse E está repetido. Por isso, a gramática normativa, eu fico repetindo esse negócio de gramática normativa, por quê? Porque há autores que discordam de algumas coisas que eu estou falando aqui. Mas o que eu estou falando aqui é o que está na gramática tradicional. Então, não estou entrando em discussões. Isso não importa para você que vai fazer concurso. Então, nesse caso, é o polissíndeto. Mesmo que os sujeitos sejam iguais, ó, o sujeito de chegou é o mesmo sujeito de tentou, que é o mesmo sujeito de insistiu, e é o mesmo sujeito de conseguiu. Nesse caso, mesmo os sujeitos sendo iguais, nós temos aí um polissíndeto. E aí, nesse caso, por ser uma repetição, a vírgula passa a ser obrigatória. Tá bom? Vambora, vambora. Pronto, esse foi o esquemão que eu queria trazer para você. E eu vou fechar, agora sim, eu vou fechar com uma questão da FGV, Fundação Getúlio Vargas. A banca queria isso daí. Pronto. Vamos embora fechar com essa questão. Foco na questão aí, vamos lá. Vai. Falando sobre uma passeata em São Paulo, um jornal paulista escreveu o seguinte: os alunos iam à frente da passeata e os professores seguiam atrás. A vírgula. Nesse caso, vamos lá. A banca quer saber a explicação para FGV, mas é tranquila a questão. Vai. Resposta. Letra. Ah, eu vou diretamente à resposta, que essa tá fácil. Resposta, letra C. Tem emprego adequado, pois o sujeito da segunda oração não é o mesmo da anterior. Se você voltar ali a frase, olha, sujeito da primeira oração, os alunos. Sujeito da segunda oração, professores. Como os sujeitos são diferentes, a vírgula é possível. A vírgula é facultativa. Tudo bem? Entendeu? Foi? Pegou o raciocínio? Resposta, letra C. Tranquila, né? Bora fazer uma do CESP? Vem! Uma do CESP e do E. Juro que eu estou fechando. Essa é a última. Aproveitando, CESP, o que a banca pedia? Vem. Ela diz assim. Vem um texto e ela fala. A vírgula empregada na linha 2. Tá aqui a vírgula antes do E, ó. Tá vendo? Tem a finalidade de demarcar uma relação de oposição entre as orações. Então, a banca está perguntando, olha o que ela está perguntando, se ela diz que essa vírgula tem a finalidade de demarcar uma relação de oposição, então, na verdade, ela quer saber se esse E é aditivo ou se é adversativo. Ela está te perguntando, na verdade, ela está afirmando que ele tem valor de oposição. Ela está afirmando que ele é adversativo. E ela está dizendo, em outras palavras, que se essa vírgula veio, é porque o E tem valor adversativo. Que, aliás, você viu que quando o E tem valor adversativo ou conclusivo, a vírgula é opcional. É opcional, realmente ela é facultativa, ela pode aparecer. Mas foi por isso que ela apareceu? Tudo bem que ela pode aparecer quando ele tem um valor de oposição, quando o E tem um valor adversativo. Mas foi o caso? Esse E tem valor adversativo? Ou essa vírgula veio porque une orações de sujeitos diferentes? Ora,
Todos nós aderimos a ele no dia em que nascemos e ele regula a nossa vida até o dia em que morremos. Ora, esse E não tem valor de oposição. Essa vírgula aconteceu não por esse motivo, mas sim porque há orações aqui com sujeitos diferentes. O E tem valor aditivo e não de oposição. O item está errado. Tudo bem? Vou ficando por aqui, mas eu já aviso, não acabou aqui não. Eu ainda vou te levar longe. Pontuação, eu acho que é uma das aulas, eu vou te dizer, eu vou terminar de uma maneira brega essa aula, tá? Vai ser um pouco brega, mas eu vou dizer que é de coração. A aula de pontuação, ela é a hora da verdade. É a hora da verdade, porque, na verdade, assim, a gente fica estudando português, às vezes fala assim, eu não sei nem por que eu estou estudando tudo isso, meu Deus, vírgula vicária, polissíndeto, por que eu estou estudando tudo isso? Quando, na verdade, você olha para essa aula de pontuação, você fala assim, meu Deus, só entende a aula de pontuação quem tem uma certa base, porque não dá para chegar aqui, por exemplo, eu falei de oração adjetiva restritiva, oração adjetiva explicativa, eu falei de conjunção deslocada, eu falei do aposto, do vocativo. Concorda que para você entender essa aula você tem que ter tido uma base anterior? Então, não é para qualquer um. Por isso, é a hora da verdade, né? Não dá para dar uma aula de pontuação com macete rapidamente de vídeo de 5 minutos. Não dá, você viu que não, é a hora da verdade. Ao mesmo tempo, essa aula é tão maravilhosa que ela leva a gente para outro patamar. Não só nas provas, mas na escrita. Cara, escrever, saber usar as vírgulas é um patrimônio que você vai levar para a vida. Eu sei que é brega. Eu sei que você vai falar assim, Dri, mas eu não estou aqui para a vida não, minha filha, eu estou aqui para passar no concurso. Só que você vai levar, quando você chegar lá, quando você passar no concurso, você vai falar assim, cara, aquilo tudo que eu aprendi, estudei legislação, fui para outro patamar, mas o português eu levo para a vida. Eu vou escrever melhor, vou falar melhor. Quem sabe usar as vírgulas torna-se, juro para você, diferenciado. É uma segurança ao escrever que você vai ter e que vai diferenciar a sua situação da anterior. Você vai olhar e vai falar assim, eu não sou mais a mesma pessoa porque eu estou escrevendo com segurança. Chega de ficar usando vírgula por meu coração está pedindo. Não, eu entendi oração adverbial deslocada, aposto, vocativo, oração adjetiva explicativa, oração adjetiva restritiva e é outro patamar. Na próxima aula a gente vai continuar falando das vírgulas, vai falar do ponto e vírgula, dos dois pontos, do travessão, das aspas, e tudo mais. Beijo, beijo. Foi um grande prazer, como é sempre, estar aqui com você. Até a próxima. Até.